Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Como funciona um processo contra o INSS, né? O processo corresponde a uma ação jurídica iniciada que visa uma sentença, sabe? Uma decisão de um juiz, de um tribunal, acerca de um direito que foi violado. O INSS não pode cancelar benefício concedido por um segurado por decisão judicial que esteja em vigor, concedido através de tutela antecipada, tá? E esteja ainda vigente, quer dizer, esteja em curso, está ativo. Somente poderá ser cancelado mediante a suspensão judicial. Quer dizer, você que está recebendo tutela antecipada, o INSS não pode cessar. Nós estamos com aquela briga, né, dentro do STJ com relação a benefícios concedidos judicialmente. Se o INSS, no caso aí, numa convocação num perito, né, num pente fino, ou de uma revisão, esse perito ele pode, numa canetada, ele passar por cima da decisão de um juiz e cessar esse processo. Nesse caso, nós estamos falando quando está em tutela em vigor, tá? A tutela, ela é concedida quando o juiz, ele já formando uma convicção que esse segurado está tendo seus direitos violados e a sua situação está sendo colocada em risco da sua subsistência, no caso dele e da sua família. Então, quando o juiz percebe uma situação como essa, o juiz antecipa a tutela, né? Seria, por exemplo, uma antecipação do resultado, tá? O juiz, em primeira instância, estabeleceu aí para o INSS 20 dias para implantação do benefício, sob pena de R$ 100 de multa diária, limitada até 90 dias, tá? O INSS tem que ter responsabilidade, né, pessoal? Não é simplesmente o segurado chega, passa por uma perícia e o perito não leva em consideração nada. Muitas pessoas, elas dependem do benefício. Aqueles que estão desempregados, que estão dentro do período de graça, eles não estão ali no INSS, por exemplo, para se divertir, não foram ali para pedir nada. Eles têm direito ainda, continuam, mesmo depois de perder o emprego, 12 meses aí, no mínimo, né, de carência, para se acontecer uma doença, uma lesão, um acidente, ele possa sobreviver através desse benefício, tá? O que acontece quando o INSS não cumpre a ordem judicial, tá? Bom, o INSS vai pagar multa, como nós falamos, né, se não cumprir a ordem do juiz, e essa multa não sendo cumprida, em alguns casos é possível você receber até danos morais, tá? Como nós já falamos que é possível você processar o INSS, por quê? Exatamente por isso, você depende do benefício do INSS que você pagou para ter direito. E nesses casos, com a negação do INSS, você coloca em risco a sua sobrevivência e da sua família, tá? De acordo com o artigo 56 da Portaria 548 de 2011 do Ministério Público de Previdência Social, o prazo para o INSS implantar um benefício judicial é de 30 dias após a concessão, tá? Bom, o INSS tem 30 dias quando a decisão judicial é favorável ao segurado para fazer a implantação do benefício, 45 dias já para começar a fazer os primeiros pagamentos, tá? Quando o INSS não pode mais recorrer? Bom, segundo o artigo 103 da Lei 8.213 de 91, é vedado ao INSS rever condições de concessão de benefícios, tais como a pré-existência da incapacidade relativa ao aposentado por invalidez. Ele já completou 60 anos de idade, aqueles que têm 55 anos e recebem o benefício há mais de 15, e os portadores do HIV, tá? Esses estão exclusos, tá, do INSS convocar, por exemplo, para verificar se ainda existe qualquer tipo de incapacidade. Para você saber se o seu benefício foi implantado ou não, basta você entrar no portal Meu INSS, tá? Fazer o login e senha, se você ainda não tem o cadastro. Nós temos um vídeo aqui no canal que eu explico de uma maneira muito simples como você fazer. Depois que você entrar na página inicial, você vai clicar em Meus Benefícios. O benefício judicial foi favorável a você, você vai conferir através do portal Meu INSS se ele foi feito ou não a implantação. Quanto tempo o juiz tem, por exemplo, para definir se o mandado de segurança vai ser acatado ou não? E o que acontece depois que é emitido esse parecer do juiz sobre o mandado de segurança? Bom, você sabia que os prazos de análise do INSS foram alterados, né? Isso porque houve um acordo entre o Ministério Público Federal e o INSS exatamente para agilizar esses processos. Os prazos já existiam antes desse acordo, mas o INSS não cumpria. Então foi necessário que o Ministério Público entrasse junto com o INSS exatamente para estipular esses prazos. Mas o INSS está cumprindo esses prazos? Pelo que nós vemos aqui nos comentários do nosso canal,
muitos segurados, muitos inscritos reclamando que as decisões não são cumpridas. O prazo que o INSS, por exemplo, tem para recorrer, né, de uma decisão judicial, isso o INSS não deixa passar. Esse prazo o INSS conhece muito bem. Quando é uma decisão, por exemplo, favorável ao segurado, ao beneficiário, o INSS sabe sim certinho qual é o prazo para ele recorrer e já entra com recurso. Agora, quando é favorável ao segurado, isso não acontece. Segundo a Lei de Processos Administrativos 9.784 de 1999, o INSS tem 30 dias após o protocolo do pedido do benefício para conceder ou negar esse requerimento. Mas, antigamente, como nós falamos, já existia um prazo estipulado por lei. É preciso também informar que existem alguns processos que são mais complexos, que às vezes é necessário, por exemplo, estender ou necessita de uma perícia um pouco mais minuciosa, ou mesmo o recurso, né? Que todo mundo que está respondendo o processo, inclusive o INSS, tem direito a alguns recursos nesse momento. E isso sim pode atrasar o andamento do processo. Por isso que muitas vezes o segurado, ele fica sem uma resposta. E o advogado também. Se o advogado não for uma pessoa que está interessado realmente em trazer informações do processo, deixa esse segurado sem nenhuma informação, deixando emocionalmente essa pessoa muito mais angustiada, né? Além disso, as ações são iniciadas na Justiça Federal conforme a localidade. Olha aí, pessoal, dependendo do local, pode demorar mais ainda. Por exemplo, as capitais, em São Paulo, Rio de Janeiro, aonde a concentração é maior de pessoas que necessitam de benefício no INSS, até os pedidos de benefício podem ser mais demorados do que em algumas outras localidades. E isso também acontece dentro da justiça. Agora, o que acontece quando o INSS recorre, por exemplo, de uma decisão do juiz? Quando sai uma decisão e o INSS recorre, geralmente para não pagar os atrasados, que são devidos desde a data da entrada do primeiro requerimento lá no INSS, onde veio o segurado por todo o caminho, foi negado, deu entrada no requerimento, marcou a perícia, foi negada a primeira perícia, foi pedido uma segunda perícia, foi negado novamente, entrou com recurso, demorou um tempo para ser julgado esse recurso, não reconheceram o direito desse segurado e ele foi parar na justiça. Esse processo, por exemplo, demora de 18 a 24 meses. Vocês imaginam o quanto de dinheiro gera de atrasados quando a decisão é favorável ao segurado? Não é da data da ação que você entrou na justiça, não. É a data daquele primeiro requerimento que você fez no INSS. Então, geralmente, esses processos judiciais geram um bom dinheiro para o segurado. Mas quando termina o processo, já se recebe esse dinheiro. Pessoal, é terrível as notícias que nós temos às vezes que dar. O INSS, como nós falamos, que todo réu tem direito a recurso. O INSS, se ele recorre num caso desse, esse processo ainda pode se arrastar por mais 3 anos. Isso mesmo, pessoal. Olha que coisa. Todo réu tem direito, está na lei. E essa instância recursal demora sim para proferir uma decisão. Quer dizer, além dos 18 ou 24 meses que esse segurado aguarda para ter uma decisão favorável judicial, aí o INSS recorre exatamente, ele sabe que o processo está perdido, mas para ganhar tempo para pagar esses atrasados. E com isso deixa o segurado ainda emocionalmente pior ainda. Por quê? Porque enquanto não resolve esse processo, esse segurado não pode trabalhar. Se ele está alegando na justiça que ele está incapacitado, que ele necessita de um benefício de incapacidade temporária ou um benefício de incapacidade permanente, ele não pode voltar ao trabalho. Porque se retornar ao trabalho, isso demonstra que ele não está incapacitado. Então, olha as condições que o INSS coloca esse segurado, mesmo quando ele é obrigado a entrar na justiça para conseguir reivindicar os seus direitos que foram negados lá pelo INSS. Agora também existe, por exemplo, um recurso para esse segurado, que seria o mandato de segurança, né? Quanto tempo leva para o juiz assinar, né, por exemplo, um mandado de segurança de pagamento? Bom, esse mandato é de uma espécie de ação judicial, onde implicará o juiz que o INSS violou o prazo legal na hora de analisar o benefício.
afetando o direito de ter uma resposta do Instituto, esse segurado. Ele ficou sem nenhuma resposta desse Instituto. E isso causou diversos problemas. Então, o mandato de segurança não fará com que seu caso seja julgado pela própria ação judicial. Será feita uma ordem do juiz do processo para que o INSS faça logo a análise administrativa. Lembra que nós falamos que o mandado de segurança, nós já comentamos em outros vídeos, não serve, por exemplo, para o juiz decidir se tem ou não direito ao benefício. O mandado de segurança, ele serve para exigir e fazer com que o INSS cumpra, por exemplo, nesse caso que nós estamos falando aqui, os prazos determinados por lei. É para isso que serve o mandado de segurança. E a partir que o juiz acatou esse mandado de segurança e enviou essa ordem ao INSS, esse prazo de 30 dias, ele tem que ser respeitado. E o INSS, ele não tem nem que discutir, ele tem que aceitar essa decisão, essa garantia que o juiz está dando, que esse segurado tem direito sim, e que esse prazo deve ser respeitado. Infelizmente, essa é uma das poucas opções que esse segurado tem para conseguir fazer com que os seus direitos sejam respeitados. Nós falamos de atrasados, lembrando, quando é acima de 60 salários mínimos, o acúmulo desses atrasados, você vai receber em precatórios. Precatórios, ele é um pouco mais demorado. Por quê? Porque depende da liberação do governo federal para ser feito. Geralmente é feito uma vez por ano. Abaixo de 60 salários mínimos, esses pagamentos são feitos em RPVs. Isso sai bem rápido. Após o término, após a decisão do juiz, esse processo já é enviado para cálculos. Demora, por exemplo, uns 30 dias. Você vai receber uma carta na sua residência, a justiça vai entrar em contato com você, mostrando para você qual banco está depositado, a conta, a data que o dinheiro já está disponível e os valores. Por isso que nós sempre avisamos que é muito importante você deixar o seu cadastro atualizado dentro do INSS. E você pode fazer isso sem sair da sua casa, através do portal Meu INSS. Se você ainda não tem o cadastro, nós temos um vídeo aqui no canal que nós explicamos como você deve proceder de uma forma fácil e rápida para fazer esse cadastro. Então vocês vejam a importância de estar com seus dados sempre atualizados, porque a própria justiça, ela também pode interpelar você no andamento desse processo por ter alguma dúvida ou por existir a falta de algum documento e você ter que providenciar. E se você também não cumpre os prazos, faz como o INSS, deixa de cumprir as responsabilidades, que tem a data certa, existe um tempo certo para se cumprir, você pode perder toda a sua ação judicial, pode deixar de receber os direitos que você tem. Então é do seu interesse sempre. Mudou de endereço? Atualize seu cadastro. Mudou o telefone? Atualize seu cadastro. Avise para a sua família que qualquer correspondência que chegar na sua casa do INSS ou mesmo da Justiça, ela deve ser entregue para você o mais rápido possível. Porque muitas vezes acontece de alguém receber uma correspondência, põe em cima de uma geladeira, de um armário, ou acha, ou mistura com outras contas, pode perder essa correspondência, e se você, como nós falamos, não responder também dentro do prazo, você pode perder todos esses seus direitos. Tá bom, meu amigo, minha amiga, esse é mais um conteúdo importante. Eu espero que você tenha gostado aqui da maneira que nós apresentamos essas informações e esse conhecimento. Vou pedir um favorzinho para você. Gostou do vídeo? Não deixe de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos. Meu amigo, minha amiga que estão sempre aqui comigo, Ana, muito decisiva aí, que Deus nos ajude a fazer sempre as melhores escolhas e seguir sempre pelo bom caminho. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.